67 anos, levando a fé e o amor. Rural de Natal FM, com alegria servindo ao Senhor. Sob o olhar materno da Virgem da Apresentação, olhando o testemunho dos santos mártires pra assumir nossa missão. Rural de Natal, evangelizando com alegria. 91.9, essa é a sintonia. 67 anos de amor e emoção. É a rádio da família no seu coração. Sintonize Esperança, sintonize Rural 91.9, Rádio Rural, a rádio da família. Começa agora o Jornal 91. Jornal 91 com Marcos Alexandre. Informação, análise e as principais notícias do dia. Aqui na Rural de Natal FM. Bom dia, Natal, são 7 horas, 1 minuto. Começa agora o Jornal 91, o seu programa jornalístico nas manhãs do rádio. Pegue carona com a gente aqui na Rural de Natal FM e fique bem sintonizado com o bom jornalismo e as informações dos principais fatos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao programa desta quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025. Eu sou o Marcos Alexandre e hoje vou ter a companhia aqui do nosso querido Luciano Batista. Bom dia, Luciano. Muito bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na Rural de Natal FM, no Jornal 91. Bom dia, Ceissa. Bom dia, Joyce. Bom dia a você que pega carona com a gente agora aqui na 91. Nos acompanha ao vivo no site da Rural de Natal FM, ruraldenatalfm.com.br e também pelo nosso canal do YouTube, @Rural de Natal FM. Participe, mandando a sua mensagem pelo nosso chat ou também pelo nosso WhatsApp, o 98111 9190. E hoje, dia 27 de agosto, Marcos, é dia do psicólogo e dia do corretor de imóveis. E além destas datas, hoje é dia de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, a quem nós deixamos todos os nossos louvores. Viva a Santa Mônica! E hoje também registramos o aniversário do estudante Léo Kleiber, ou Léozinho, né, como a gente chama, filho dos queridos amigos jornalistas Luciano Kleiber e Ana Paula Oliveira. Então a gente manda os parabéns, nossos votos aí de saúde, muitas alegrias, muito sucesso pro querido Léo Kleiber. Um abração, Léozinho. Mais tarde quero bolo, hein? Um abraço, Léozinho. Vamos aos destaques da edição desta quarta-feira, dia 27 de agosto. Prefeitura e Fecomércio discutem projeto de reordenamento do comércio do Alecrim. Rafael Mota está em coma induzido, mas quadro é estável, segundo o boletim. Ministério Público do Rio Grande do Norte pede audiência judicial visando garantir abastecimento de hospitais estaduais no RN. Campanha Castração é a Solução fará 3.000 procedimentos gratuitos em Natal, nos pets, né? Na edição de hoje temos os destaques dos nossos colunistas. A economia é com Ricardo Valério. Prévia da inflação de agosto registra a primeira deflação ao longo dos 2 últimos anos. O esporte hoje é com o André Samora. CBF define datas das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. E tá definido aí o jogo do América, hein? Contra o Santa Cruz de Recife. Vamos falar daqui a pouco com o André Samora sobre isso. Na coluna É Fato a gente destaca o dia seguinte e as repercussões do rompimento da crise política em Parnamirim. E hoje vamos tratar também de um tema que costuma dar dor de cabeça a pais, estudantes e educadores. Educação e conexão digital podem conviver?
Para abordar o assunto e outras questões ligadas a ele, nós vamos entrevistar a especialista em educação, Mônica Guimarães, daqui a pouco nesse bate-papo aqui no Jornal 91. E você ouvinte, você internauta, pode participar de tudo conosco, de todo o programa. Manda sua mensagem, pode ser pelo nosso chat no YouTube, o YouTube da Rural de Natal FM, ou no nosso WhatsApp, o 981 11 9190. Vem com a gente, participa de tudo, né? O Jornal 91 já está no ar. Jornal 91. A notícia com credibilidade. São 7h04. Prefeitura e FEComércio iniciam aí a discussão de um projeto de reordenamento no comércio do Alecrim, querido bairro, hein? Bairro comercial. Fala com a gente sobre isso, Luciano, por favor. Marcos, uma pesquisa elaborada pela FEComércio do Rio Grande do Norte sobre a percepção de consumidores e empresários sobre os vários fatores que alimentam a atividade comercial no bairro do Alecrim foi apresentada ao prefeito Paulinho Freire, secretários municipais e vereadores. O estudo, ele ouviu 500 consumidores e 200 empresários e reforçou a relevância do trabalho conjunto entre a iniciativa privada e o comércio informal para tornar o Alecrim um polo de consumo popular. Em contrapartida, a pesquisa também apontou pontos de aperfeiçoamento na região, como o incremento de áreas para estacionamento. O prefeito Paulinho Freire reforçou a necessidade de melhorias no bairro. Ele também determinou a criação de uma comissão permanente em sua equipe para tratar do projeto, com reuniões periódicas para avaliar os avanços. Já o presidente da FEComércio, do RN, o Marcelo Queiroz, ele disse que a instituição está à disposição para contribuir com projetos e pesquisas e que o objetivo é unir forças, reunir dados e propor soluções viáveis que beneficiem tanto os comerciantes quanto a população. É uma ótima iniciativa, viu? Essa da Prefeitura com a Federação do Comércio, de discutir, né, modos de aperfeiçoamento do Alecrim, né? A gente vê aí que o Alecrim tem problemas estruturais já crônicos, né, mas podem ser atacados, como a questão do estacionamento, questão também dos ambulantes, né, de ter um ordenamento mais bem feito lá no bairro. Então é importante que essa pauta esteja em dia aqui, né, uma pauta esteja sendo debatida aqui na cidade. Então, Prefeitura e FEComércio, o prefeito Paulinho Freire, o presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, estão de parabéns, né, por trazer essa iniciativa. 7h07. Vamos falar agora, trazer informações sobre o quadro do ex-deputado Rafael Mota, né, que está em coma induzido, segundo o último boletim divulgado ontem, mas está também com quadro estável. Luciano. Pois é, Marcos, o ex-deputado federal Rafael Mota, ele permanece internado na UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e o seu estado clínico é considerado estável. Segundo o boletim médico, Rafael Mota está sedado e mantido em coma induzido e acompanhado por uma equipe multiprofissional de saúde. Ainda segundo o boletim, o ex-deputado foi diagnosticado com lesão brônquica e foi tratada aqui em Natal. Além de fraturas de coluna no externo, que é um dos ossos do peito e é responsável por proteger seus órgãos e músculos, além de uma outra fratura no antebraço. A equipe médica e os diretores clínico e geral do hospital informaram ainda que o estado clínico de Rafael Mota é considerado estável. Pois é, o Rafael Mota, que está previsto, ontem eu até encontrei com o pai dele, né, casualmente pela cidade, o ex-deputado Ricardo Mota, e ele me contava até com certa tranquilidade, mas ainda se recuperando do susto, né, que o Rafael está fora de perigo, vai ter que passar por esses procedimentos, inclusive hoje devem ocorrer 2 cirurgias, essa é a informação, né, para assim, evoluir com esse quadro dele, mas que ele, no geral, está fora de perigo, né, e também deve ter algumas sequelas, mas nada que vá comprometer a mobilidade do ex-deputado Rafael Mota. Então a gente espera, a gente manifesta aqui e reforça os votos de uma plena recuperação por Rafael Mota. 7h09, a gente confere agora a previsão do tempo em Natal com informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
Segundo a Climatempo, Natal terá hoje um dia quente com sol durante todo o período, inclusive à noite. A máxima será de 29 graus e a mínima 22 graus. Tá quente, hein? A gente já tem percebido que aquele período, não é que tava mais frio, ainda estamos no inverno, mas aquele período de mais frio, ou mais ameno, né, digamos assim, aqui pra gente, que a gente não tem aquele frio, né? Quando baixa um pouquinho a temperatura, a gente já fica meio estranhando, né, não é, Luciano? É verdade. E o calor tá chegando aí com tudo. Vamos lá, vinheta da hora? Eita. Então vamos lá, seguindo com o trânsito, né? A gente, enquanto não acha que é a vinheta da hora. Opa, chegou, 7h10. Vamos falar com Casten Carlos agora sobre as informações do trânsito em Natal. Trânsito com Casten Carlos. Bom dia, meu caro Casten. O que você nos conta aí da nossa mobilidade, né? Pelas ruas e avenidas de Natal? Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, Luciano Batista. Estamos juntos na melhor sintonia na 91 e no melhor horário da manhã para se deslocar dentro de Natal. Hoje, quarta-feira, a cidade amanheceu com muito sol e pista seca. Começando com informações em tempo real da Zona Norte, nós temos a Ponte de Igapó com trânsito livre em ambos os sentidos. No sentido centro, na Avenida Felizardo Moura, temos um grande fluxo de veículos com velocidade média de 31 km por hora. Lembrando que a faixa reversível já está instalada e a faixa exclusiva de transporte público segue funcionando. Na Ponte Nilton Navarro temos uma grande intensidade de veículos, mas fluindo sem maiores problemas, com média de 35 km por hora de velocidade no sentido centro. Na Zona Sul, na BR-101 Sul, Marcos, desde a Estátua dos Reis Magos até o viaduto de Ponta Negra, trânsito intenso, normal para o horário, mas fluindo bem com velocidade média de 30 km por hora. Em Potilândia, na subida do viaduto do Quarto Centenário, o trânsito está melhor nesse momento para quem segue em direção à Avenida Lime Silva. Já para quem vai entrar na Avenida Senador Salgado Filho, há uma retenção maior desde a passarela de Potilândia até a Avenida Antônio Basílio. A alternativa, que todo mundo já sabe nesse momento, é utilizar o anel viário da UFRN, passando por Nova Descoberta, ou utilizar a Avenida Prudente de Moraes, que está bem melhor neste momento. Na Zona Leste, nós temos a Avenida Hermes da Fonseca, com retenção no sentido centro, nas proximidades da Rua Apodi, e na Rua Afonso Pena também, nesse momento. E na Zona Oeste, temos a Avenida Capitão Margouveia, com trânsito intenso no sentido Arena das Dunas, mas fluindo sem intercorrências. Marcos, e hoje um grande evento que vai acontecer à noite. Ontem a gente falou, e hoje a gente repete que é o dia, porque hoje vai acontecer o evento de A Cruzada, que vai ser logo mais à noite. A partir das 18 horas, a STTU realiza essa operação especial no trânsito, o próximo ao Arena das Dunas. Os bloqueios vão acontecer na Avenida Lime Silva, no sentido BR-101, sob o viaduto Estaiado, e no acesso à Avenida Lime Silva, no sentido Prudente de Moraes. O túnel da Romualdo Galvão permanece aberto para o acesso ao estacionamento que ocorrerá dentro do estádio Arena das Dunas. Para quem não vai ao evento, utilize o binário da Avenida Jaguarari ou a Avenida Senador Salgado Filho pelo complexo do Quarto Centenário como rotas alternativas. Marcos, maiores informações podem ligar para o telefone 156 ou acessem essa informação através do site da Prefeitura do Natal /STTU. E a reflexão do dia hoje é a seguinte: no trânsito, cada escolha conta. Se puder, escolha a rota mais segura. Ela pode não ser a mais rápida, mas é a que garante sua chegada em paz. Segue com vocês no estúdio. Valeu, Casten. Obrigado aí pela reflexão e também pelas informações, né, do trânsito agora em tempo real e sobre o evento que vai ocorrer na Arena das Dunas a partir das 18 horas com essas intervenções no trânsito. É importante que os motoristas, né, que transitam habitualmente ali pela região tenham, né, atenção com essas informações. Evitar ali no entorno da Prudente de Moraes e utilizar, como você disse, a Jaguarari, né, o binário da Jaguarari, ou a Salgado Filho pelo complexo do Quarto Centenário. Né? A gente faz esse reforço aqui para fixar bem nos motoristas.
Casten, muito obrigado a você pela participação. Amanhã te aguardamos novamente aqui no Jornal 91. Até amanhã, se Deus quiser. São 7h14 e a gente traz agora as manchetes, as capas dos principais jornais do estado e do país. Manchetes dos jornais. A Tribuna do Norte traz aqui na sua manchete nesta quarta-feira: Rio Grande do Norte terá 200 milhões em investimentos no primeiro leilão de transmissão de 2026. Previsto para março de 2026, o leilão de linhas de transmissão deverá trazer cerca de 200 milhões de investimentos para o Rio Grande do Norte, segundo o Ministério de Minas e Energia. O certame, que está em fase de consulta pública pela ANEEL, ocorrerá na sede da B3 em São Paulo e integra um pacote nacional de 3,3 bilhões de reais para a construção e manutenção de mais de 660 quilômetros de novas linhas, seccionamentos e 2.400 megavolts em capacidade de transformação. Outro leilão está previsto para outubro de 2025. Daqui a pouco mais de um mês aqui no Rio Grande do Norte, hein? A gente traz agora a manchete da Agora RN, hein? Jornal Agora RN, que destaca a crise política em Parnamirim. Agripino lamenta rompimento com Parnamirim, lamenta rompimento em Parnamirim e mantém apoio a Kátia, que é Kátia Pires, vice-prefeita lá do município. O ex-senador disse que a vice-prefeita e sua filha seguem com a confiança do União Brasil. A gente traz esse assunto em detalhes daqui a pouquinho na coluna É Fato. Seguimos com os jornais, trazendo as capas dos jornais que circulam nacionalmente. O Globo diz aqui, hein? Rumo a 2026. Lula prevê duelo com Tarcísio e cobra lealdade de ministros. Presidente intima alas do Centrão com cargos a defender governo, troca slogan com vistas à eleição e projeta enfrentar governador de São Paulo, Tarcísio, o Tarcísio de Freitas. A campanha, já começou para valer. Agora o complicado é o governo usar uma reunião oficial, para tratar do assunto, para tratar do tema eleitoral. Folha de São Paulo traz aqui como manchete: o Alexandre de Moraes manda a polícia monitorar Bolsonaro em tempo integral. Decisão que foi justificada por risco de fuga, teve aval da PGR, a Procuradoria-Geral da República, e será cumprida por Polícia Penal do Distrito Federal. Julgamento começa no dia 2, semana que vem, terça-feira. Assunto é que vai mexer com Brasília e com o Brasil, O Estado de São Paulo agora, capa do Estadão, diz aqui na manchete mesmo assunto do Globo, Lula vê Tarcísio como rival, põe governo em campanha e exige fidelidade do Centrão. Para petista, Bolsonaro terá de apoiar governador de São Paulo em 2026. O presidente avisou que quem não estiver à vontade deve deixar o governo. O ultimato aí do presidente Lula para os ministros, principalmente ministros aí do PP, vinculados ao PP, à União Brasil, O PP, o Partido Progressista. Tem desses e o pessoal que está ameaçando aí, pelo menos as lideranças desses partidos, estão ameaçando ficar com a oposição no ano que vem. Então o Lula já está dando recado a esses ministros. Com esse tema a gente encerra o nosso giro pelas capas dos jornais na manhã desta quarta-feira. Jornal 91. A notícia com credibilidade. São 7h18. Agora vamos falar de economia, Prévia da inflação de agosto registra a primeira deflação ao longo dos 2 últimos anos, Vamos falar com Ricardo Valério sobre esse assunto. Economia, com o economista Ricardo Valério. Bom dia, Ricardo. Quer dizer que temos uma deflação batendo a porta? Muito bom dia, meu caro Marcos. Bom dia a Luciano. Bom dia a todos. O IBGE divulgou ontem o IPCA 15, que é a chamada prévia da inflação de agosto, com a queda de 0,14%, ou seja, deflação, que é o contrário da inflação,
com a baixa do IPCA 15 desabando alguns preços, fato esse que não ocorria no Brasil há 2 anos, sendo registrada a última baixa de preço no longínquo mês de julho de 2023, há 24 meses atrás, além de termos que comemorar também que essa foi a maior desabamento de preço desde setembro de 2022, queda total de 0,37%. Ficamos muito felizes também por estarmos diariamente com vocês, sinalizando desde o mês de março que a nossa inflação estava sob controle e cantamos que ela iria começar a cair mais fortemente a partir de maio, com a queda gradual de preço dos alimentos, com a chegada da super safra. E isto está se comprovando, onde há um mês atrás outros temos registrado queda de alguns preços, embora que para a dona de casa a sensação do supermercado não dá para sentir, porque enquanto alguns preços caem, outros sobem, mas no geral os preços têm subido menos e alguns caído, como foi no caso esse mês, da manga 21%, a batatinha 19%, cebola 14%, tomate outro, arroz e carne, entre outros. Assim se observa que os preços estão, pelo menos, subindo menos. Mas, tecnicamente falando, e observando o comportamento dos 9 grupos que compõem o IPCA, o principal fator para o registro da primeira deflação desses 2 últimos anos foi a queda da energia residencial pela incidência do bônus da Itaipu de R$ 4,93, que foram deduzidos sobre as contas de luz do mês de agosto, que aliviou a cobrança extra da bandeira vermelha patamar 2, que contribuiu decisivamente para a desaceleração da nossa inflação, que caiu de 5,3% para 4,9% nos últimos 12 meses. Excelente notícia para a nossa economia popular, meu caro Marcos. Pois é, Ricardo, a gente fica esperando sempre por uma notícia como essa. Queda de preços, né? A gente que fala a toda hora aí de subida, de inflação, né? Saindo aí da projeção, saindo das previsões. Então a gente fica feliz em dar essa notícia também de uma tendência de queda e até de deflação. Mas temos que esperar que, como não é todo mês que vai ter bônus, como tivemos bônus esse mês, temos que torcer que as chuvas comecem a cair realmente lá nos reservatórios hídricos, para que a maldita tarifa vermelha, que está agora no patamar 2 de energia, vá caindo até voltar à tarifa verde, para sairmos dessa taxa Selic nas alturas e que possa realmente contribuir para a nossa inflação de fato ir caindo, como vai caindo esse ano, já vai dar menor do que o do ano passado, e se Deus quiser, vai chegar na dona de casa, na economia popular, para o brasileiro viver com maior tranquilidade, meu caro Marcos. É isso aí, Ricardo. Obrigado a você pela participação, né? Sempre bem-vinda, que ainda mais quando traz notícia, né, mais animadora. Ricardo Valério, até amanhã com mais informações sobre economia aqui no Jornal 91. Uma ótima quarta-feira, meu amigo. Até amanhã e uma ótima quarta-feira para todos. São 7h22. A gente traz agora um abraço aqui do programa, de toda a bancada, para a Rejane Rocha de Souza Silva, que abriu o nosso chat hoje, no YouTube. Obrigado, Rejane Rocha. Ela disse que já deixou o joinha dela, então você faz como a Rejane, hein? Deixa o seu joinha, o seu like, é facinho, só clicar, ó, aperta o botão aqui no chat do YouTube da Rural de Natal FM, onde nós fazemos a nossa transmissão. Um abraço também para o Adailton Tagino, lá do bairro Nova Esperança, também em Parnamirim, que vai ser assunto aqui no Jornal 91 daqui a pouco, hein? Rompimento aí da prefeita Nilda Cruz com a vice-prefeita Cátia Pires, desdobramentos. Daqui a pouco na coluna é fato, hein? Enquanto isso, a gente manda um abraço também para Milka Costa, nossa rainha do joinha, a Maria Aparecida Gomes, lá de Mata Verde, em Macaíba. O Ariberto Souza também participa aqui do nosso chat. Obrigado, Ariberto. Obrigado também a Cícera Lúcia Alves, de Medeiros, desejando bênçãos para toda a equipe do Jornal 91 e da Rural de Natal FM. Juvino Eduardo, graças e bênçãos a todos. Obrigado, Juvino. Nildinha Melo, bonjour, um dia iluminado também para você, Nildinha.
Estamos aqui também o Cérvulo Godeiro, o Clênio Alves, o Edson Araújo com a esposa Joelma lá em Pium, a querida Mônica Forte, nutricionista, desejando aqui uma quarta-feira abençoada a todos os ouvintes. Beijão, Mônica. Lenilson Nixon, Socorro Matias e Conceição Costa chegando também para participar aqui do chat com a gente. No nosso WhatsApp, o 981 11 9190, você também participa, hein? Luciano, manda aí uns recados para os nossos ouvintes no WhatsApp. Desejar um bom dia para a Silvânia, que está nos acompanhando através da rádio, Aparecida Gomes, o Gleison do Frango, João Araújo e o Revil Alves, todos eles nos acompanhando pela 91.9 FM. É isso aí, obrigado aí a vocês pela participação, a todos que estão nos ouvindo, nos escolhem aqui para receber as notícias, né, as principais notícias da manhã. A gente aproveita esse momento também para saudar os sócios do Clube do Ouvinte. E hoje, em especial, a aniversariante Miriam Barbosa do Nascimento. Ela que é do bairro de Lagoa Nova, aqui na zona leste da cidade, hein? Um abraço para Miriam, um dia muito especial, que Deus a abençoe, né? Sempre com as bênçãos de Deus, muita saúde, amor e realizações. Deixamos também o nosso agradecimento não apenas a Miriam, mas a todos os sócios do Clube do Ouvinte por fazerem parte dessa obra de evangelização que ajuda a manter a programação religiosa da Rural de Natal FM no ar, hein? Um abraço a todos e parabéns para Miriam Barbosa do Nascimento. Parabéns pra você! 7h25. A coisa está movimentada hoje aqui no nosso chat, hein? A Maria das Graças chegando lá da Zona Norte, registrando aqui sua participação. E o Carlinhos Silva, repórter fotográfico lá da Cidade da Esperança. Querido Carlinhos Silva, obrigado também pela sua presença aqui, seu registro no nosso chat. A gente vai agora para um rápido intervalo, hein? Mas a gente volta em instantes com muito mais notícias. Tem o esporte hoje com o André Samora. O nosso Diego Breno está com compromisso familiar hoje, então não vai participar nos próximos dias, né? O Diego vai ficar de fora. E o André Samora participa com o esporte. A gente tem notícia da política e tem também um debate sobre a convivência entre educação, sobre conexão digital, né? Os alunos, como é que eles convivem com isso, em uma entrevista com a especialista em educação Mônica Guimarães. Tudo isso logo após o intervalo aqui no Jornal 91. Até já. Estamos apresentando o Jornal 91. Informação com credibilidade para você. Você pode ter certeza, o Brasil é do diálogo, mas não baixa a cabeça pra ninguém. E isso tem nome, soberania. Com o Plano Brasil Soberano, serão 40 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Saiba mais em gov.br/Plano Brasil Soberano. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Janela Cultural. Os principais shows e eventos você confere aqui. Idearte Produções apresenta Dino Fonseca, um dos artistas mais aclamados do cenário pop brasileiro. Pela primeira vez no Teatro Riachuelo, apresentando sua nova turnê, Back to the 80s, com um repertório repleto de clássicos do pop, rock e disco music. 31 de agosto no Teatro Riachuelo. Ingressos na bilheteria do teatro ou no site uhu.com. Dino Fonseca, 31 de agosto no Teatro Riachuelo. Você ouviu Janela Cultural. Bom dia, mais alegria e diversão. Tá todo mundo ligado na Rádio Rural de Natal FM 91.9, a rádio da família. Bom dia, Rural de Natal FM. Rural de Natal FM, 7h28.
É mês dos pais no Mar Vermelho Atacado. Aqui o paizão escolhe preço baixo pra família toda. Confira as ofertas. Coxa e sobrecoxa Guibon com dorsal 7,29 o quilo. Catra com maminha ou colchão mole bovino resfriado 34,49 o quilo. Queijo mussarela Ouro Bom peça ou pedaço exceto fatiado 29,98 o quilo. Arroz parbolizado bom no prato tipo 1 quilo 3,39 cada. Capa de filé bovina resfriada, vácuo ou congelada 25,59 o quilo. Passe nas lojas BR Natal, Parnamirim ou Ceasa e garanta o preço baixo você também. Mar Vermelho Atacado. Barato é aqui. Voltamos a apresentar o Jornal 91. São 7h30, 7h30 em Natal. Estamos de volta com o Jornal 91, né? Trazendo as notícias para vocês, as nossas análises, também entrevista daqui a pouco com a especialista em educação, Mônica Guimarães. Agora a gente vai de notícia, hein? Ministério Público do Rio Grande do Norte pede audiência judicial visando garantir abastecimento dos hospitais do estado. Fala lá, Luciano. Pois é, Marcos, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, por meio da 47ª Promotoria de Justiça de Natal, protocolou uma manifestação na Justiça requerendo a designação de audiência judicial urgente com o estado do Rio Grande do Norte. O objetivo desta medida é buscar soluções imediatas e urgentes para mitigar a crise de desabastecimento de insumos e medicamentos na rede de hospitais mantida pela Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESAP. Na petição judicial, o Ministério Público detalha o cenário de desabastecimento em diversas unidades hospitalares de saúde, como, por exemplo, o Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel, Hospital Maria Alice Fernandes, Hospital Dr. José Pedro Bezerra, Hospital Santa Catarina, o Hospital Giselda Trigueiro, o Hospital Geral Dr. João Machado e o Hemonorte. Em alguns casos, a crise de abastecimento tem impactado não apenas as rotinas assistenciais dos pacientes, como também tem atingido e piorado os índices de infecção hospitalar. Segundo o Ministério Público, a queda expressiva de recursos financeiros está fundamentada no argumento de que a Secretaria de Fazenda está contingenciando os recursos do Tesouro Estadual para o Fundo Estadual de Saúde, o que representa um déficit acumulado em mais de 141 milhões de reais entre janeiro e maio de 2025, considerando os valores efetivamente repassados pela Cefaz. O montante deveria ser repassado de acordo com o previsto na Lua Saúde para o ano de 2025. O Lua Saúde define a quantidade de recursos que serão utilizados em ações e programas de saúde em todo o país. Pois é um assunto que merece total atenção e o Ministério Público do Estado está correto em buscar essas soluções, em cobrar, o governo do Estado para que realmente adote aí providências, que garantam o abastecimento dos hospitais. Olha a lista aí de hospitais importantes, hein? Valfredo Gurgel e todos que a gente tem noticiado aqui nos últimos dias, hein? O Valfredo Gurgel, o setor de queimados, semana passada teve uma inspeção lá que mostrou um certo caos, hein? Inclusive lá com a diretoria desabafando, fazendo desabafos, sobre a situação precária do centro de queimados do Valfredo Gurgel, que é uma referência, inclusive. Noticiamos também o problema no Maria Alice Fernandes, no Hospital Dioclésio Marques, em Parnamirim. Então, situação difícil nas principais unidades públicas hospitalares aqui no Rio Grande do Norte. Então, é muito importante que haja essa audiência e, principalmente, que o governo apresente soluções. São 7h33 em Natal, o dia seguinte, e as repercussões ao rompimento político em Parnamirim. Tema agora da coluna É Fato. É Fato, com Marcos Alexandre. O rompimento político da prefeita de Parnamirim, Nilda Cruz, com sua vice, Cátia Pires, gerou as primeiras reações das protagonistas e de outros personagens do episódio, a começar da própria prefeita, que emitiu nota em suas redes sociais, confirmando o que chamou de afastamento da vice-prefeita. Além de se dizer surpresa com os últimos acontecimentos, a professora Nilda afirmou fazer política preservando a confiança, o respeito e, acima de tudo,
a lealdade com quem não solta a nossa mão. Que recado, hein? Ela ainda incluiu na sua nota, a prefeita, um aceno amistoso para o ex-senador José Agripino, que é presidente regional do União Brasil. O União Brasil é partido da Kátia Pires. A prefeita Nilda fez questão de pontuar que o rompimento com a vice não afeta a aliança com o líder partidário e nem com a União Brasil. Ela disse ter uma relação de respeito e admiração com o ex-senador e que quer que essa relação se mantenha firme e inalterada. A vice-prefeita Kátia Pires também deu suas primeiras palavras após as exonerações da sua filha, a vereadora Carol Pires, e do marido da Kátia Pires, o Fábio Falcão, que saíram aí as exonerações do primeiro escalão do Executivo Parnamirinense. E a vice-prefeita declarou indignação com os atos da prefeita. Abre aspas para Kátia Pires. Indignação porque ela, a prefeita, preferiu me escolher como culpada e, distanciando-se das boas práticas políticas, esqueceu do mais importante, responder a seus aliados e à população de Parnamirim sobre o teor das acusações, apontou Kátia Pires, informando que vai exercer, de novo entre aspas, o papel de fiscal da legalidade da gestão que ajudei a eleger. Devo isso a Parnamirim e a minha trajetória, fecha aspas, aí para Kátia Pires. Também falaram sobre o rompimento entre a prefeita e a vice, a própria Carol Pires, que é filha da vice-prefeita e uma das pessoas exoneradas, e também falou o ex-senador José Agripino. Em mensagem nas redes sociais, Carol Pires se disse surpresa com o desfecho e que havia tentado um diálogo com Nilda, sem ter recebido nenhuma resposta sobre isso. A ex-secretária ainda rematou que muita coisa vai vir à tona e todos vocês, todo o público, a população de Parnamirim, vão saber quem errou e quem acertou. Ela confirmou também a intenção de retomar seu mandato na Câmara Municipal, agora que deixou a prefeitura. Já José Agripino, emitiu nota em que lamentou o afastamento político, mas reiterou a confiança em Kátia e em Carol Pires. O ex-senador confirmou que a vice-prefeita permanecerá à frente do União Brasil em Parnamirim. O ex-senador emendou aí seu comunicado agradecendo também e endossando as palavras da prefeita Nilda sobre ele. Então aí o balanço geral das repercussões sobre o rompimento em Parnamirim e de forma geral todas as partes mandaram recados em seus comunicados, comum nesse tipo de episódio. E isso indica que o quadro de ruptura política em Parnamirim ainda vai gerar muitos desdobramentos, com ecos, inclusive, na política de todo o estado. É fato. É fato, com Marcos Alexandre. Jornal 91. A notícia com credibilidade. São 7h37 em Natal e a gente fala agora de esportes, hoje com a participação do André Samora. O destaque aqui do esporte é o seguinte: CBF define horários das quartas de final da Série D e os jogos, claro, do América. Vamos lá com a coluna de esporte. Esporte, os destaques do mundo esportivo, agora na Rural de Natal FM. Bom dia, Marcos, Luciano e a todos os ouvintes do Jornal 91. Vamos começar falando do América, que teve os horários das suas partidas de ida e volta da Série D do Campeonato Brasileiro definidos. A principal dúvida era em relação ao jogo de ida em Recife, até porque o Náutico joga em casa no sábado pela Série C, e no domingo o Sport joga em casa pela Série A do Campeonato Brasileiro. Não tinha espaço para colocar o jogo do Santa Cruz. E a última vez que isso aconteceu, nas oitavas de final da competição, a CBF marcou o jogo do Santinha para segunda-feira. E a equipe tricolor não queria que isso acontecesse novamente. Pediu ajuda para a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que prometeu que terá mais de 2.300 policiais nas ruas de Recife para garantir a segurança das 3 partidas que serão disputadas neste final de semana. Com essa segurança, a CBF marcou o jogo entre Santa Cruz e América
para sábado, às 7 horas da noite, na Arena Pernambuco. E a volta aí é no dia 7 de setembro, domingo, 4 horas da tarde, na Arena das Dunas. No feriado da Independência, vamos descobrir se América ou Santa Cruz sobe para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pois é, a expectativa em torno desse jogo do América aí contra o Santa Cruz é o jogo do acesso, hein? O jogo que a torcida está esperando o ano todo, viu, Luciano? E o América na expectativa de enfrentar a Cobra Coral. Agora vamos falar de ABC, hein? ABC também vive momentos aí cruciais e se prepara para o jogo decisivo contra o Itabaiana. Agora vamos falar do ABC, que segue a sua preparação para a sua partida decisiva neste sábado contra o Itabaiana, para definir se fica na Série C ou se cai para a Série D do Campeonato Brasileiro. E por enquanto a preparação está sendo a mesma das últimas semanas, em que mesmo não rebaixado, mesmo ainda matematicamente com chance de permanecer na Série C, segue fazendo um desmanche no seu elenco. Eu, sinceramente, nunca tinha visto isso. Normalmente você começa a desmanchar o elenco quando já está rebaixado. Agora, antes de ser rebaixado, vários jogadores sendo mandados embora e o técnico também sendo mandado embora, isso para mim é algo inédito. E o ABC se desfaz de mais um jogador, inclusive até publicou nota o clube na noite de ontem para se despedir do jogador Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo foi um volante que passou pelo ABC, que teve 13 partidas e apenas 2 gols marcados ao longo da Série C. Agora, o jogador segue o seu caminho para participar, para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Paysandu. O ABC disse o seguinte: o ABC Futebol Clube comunica que o meia Carlos Eduardo não faz mais parte do elenco abcdista para a sequência da disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Carlos Eduardo estava no Mais Querido por empréstimo do Capivariano de São Paulo. Recebeu uma proposta de um clube da Série B e, por esse motivo, teve seu retorno solicitado pelo time paulista. Com a camisa abcdista, o meia fez 13 partidas e marcou 2 gols no Brasileiro da Série C. O ABC Futebol Clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso para a sequência da sua carreira. Eu sinceramente acho que o ABC não fez nenhuma força para manter o Carlos Eduardo, mas que ele tenha sucesso agora vestindo a camisa do Paysandu. O ABC que está aí também já iniciando uma certa reformulação, está no final da temporada, né, lutando aí para permanecer na Série C, e esse jogo aí vai ser tenso, hein, Luciano? Tenso, nervoso contra o Itabaiana. O ABC depende de outros resultados também, o jogo do Anápolis com o Botafogo da Paraíba. E a gente fica aqui acompanhando, claro, essa semana do ABC, semana de preparação e de muita expectativa. Vamos falar agora da Copa do Brasil, hein? Hoje tem início das quartas de final e o André Samora também tem informações sobre isso. Vamos falar agora da Copa do Brasil, que inicia hoje as quartas de final. Às 7h30 da noite teremos Atlético Mineiro e Cruzeiro, um clássico muito disputado. O Cruzeiro, que vem bem no Campeonato Brasileiro, vem brigando pelas primeiras posições. Por outro lado, o Atlético Mineiro não está tão bem assim, mas está vivo tanto nas quartas de final da Copa do Brasil, como nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Uma equipe que vem sendo copeira nos últimos anos, tanto que ano passado foi vice tanto da Copa do Brasil como da Libertadores. Esse jogo vai ser muito disputado e eu estou numa grande expectativa. Ao contrário do outro clássico que também acontece hoje às 9h30 entre Vasco e Botafogo. O Botafogo, que apesar de ter sido eliminado na Libertadores para a LDU, é uma equipe muito forte. O elenco é muito forte, na Série A ainda está tentando se encontrar e principalmente na Copa do Brasil busca esse título inédito. Tem um elenco muito melhor que o Vasco, que vem muito mal com o Diniz, inclusive só tem 2 vitórias desde que acabou o Mundial, que foi aquele 6-0 contra o Santos e a vitória contra o CSA para se garantir nas quartas de final da Copa do Brasil. Outro jogo de hoje é Corinthians e Atlético Mineiro às 9h30 da noite. Esse jogo, as duas equipes estão mal nos seus campeonatos, né? O Corinthians está mal na Série A, está na parte de baixo da tabela, né? Na segunda parte, e o Atlético Paranaense também está mal na Série B, na segunda parte da tabela. Porém,
Sendo uma equipe da Série A enfrentando uma equipe da Série B, o Corinthians é completamente favorito. O outro jogo que tem nas quartas de final é Fluminense e Bahia, que será disputado amanhã às 7h30 da noite. Então deixa que a gente fala sobre esse jogo amanhã. Eu só quero aproveitar aqui, Marcos, para dar meu palpite. Na minha opinião, os 4 semifinalistas serão Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense. Deixo aí com você, deixo com o Luciano, e aí, quem sabe vocês também não me dão um palpite aí das semifinais da Copa do Brasil. Olha o André Samora desafiando a gente, Luciano. Vai arriscar? Vai arriscar o palpite? Meu palpite é o seguinte, vamos esperar o final do jogo. Vou seguir o relator, hein? Vamos deixar o especialista André Samora, né, com os palpites dele, que são, assim, bem razoáveis, né? Então, tá dentro da lógica também. Amanhã a gente já sabe aí o resultado desses primeiros jogos e o André Samora traz pra gente. Agora vamos tratar de um tema, né, que é muito importante, né, na vida de todo mundo, né, das nossas crianças, dos nossos jovens, que é a convivência, o desafio de convivência entre a educação e a conexão digital, né? Os jovens hoje não desgrudam do celular, dos dispositivos eletrônicos, e a gente convidou aqui a especialista em educação, Mônica Guimarães, para falar com a gente sobre esse assunto que está tanta dor de cabeça, né, Mônica? A vocês, educadores, aos pais, né, e a todo mundo que trabalha aí com educação, aos próprios jovens, né, que às vezes reconhecem que exageram, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto agora, começando aqui o nosso bate-papo com a Mônica, perguntando a ela sobre que orientações, né, que orientações básicas as pessoas podem adotar, né, que vocês podem recomendar aí para as crianças e os jovens conviverem com um mundo tão conectado e não, né, se desgrudar também da educação. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcos. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes da 91. Privilégio, mais uma vez, estar aqui contribuindo com essa temática, né? Falando aí de educação, tecnologia. Eu diria que são duas frentes que elas não podem estar desconectadas. Porém, o uso da tecnologia, ela precisa realmente ter um equilíbrio. Um bom uso, né? Um bom uso. E, assim, nos dias de hoje, nós estamos vivendo um desafio em que o professor ele precisa estar competindo. Na verdade, eu digo que nós não vamos competir com o algoritmo. Mas, na sala de aula, é um grande desafio para o professor se o aluno tiver com o celular, com a tela. O celular ele é um equipamento de distração. E os estudos comprovam que o aluno que fica por muito tempo no celular, que está usando o celular, ele não consegue manter o foco por mais de 10 minutos em uma outra atividade. Se você tiver com o celular ao seu lado, com um equipamento eletrônico, há uma grande tendência de você ficar, o seu cérebro fica condicionado a você estar o tempo todo abrindo ali para saber se chegou uma notificação, se tem alguma notícia nova. Tentação, né? E essa tal de notificação aí puxa realmente. Aí é o WhatsApp, aí é o Instagram, é o TikTok, a rede social que eles usam, né? E aí o que acontece? O professor, e que ele poderia exercer o papel de mediador, de facilitador da aprendizagem, ele fica numa situação em que muitas vezes o aluno diz, professor, sua aula eu já vi no TikTok. Então, são muitas coisas que a gente precisa abordar nessa temática. Desde da postura do professor, o professor não pode mais ser o mesmo, a aula dele não dá mais para ser a mesma, os adolescentes não são mais os mesmos, não aceitam mais as mesmas aulas. Por sua vez, a família também tem um papel fundamental nesse processo. A família precisa criar novos mecanismos, eu não digo novos, resgatar aquilo que nós fazíamos na nossa geração, na minha geração, na sua geração. Ser mais exigente, cobrar mais, rigoroso, né? Os pais ser mais rigorosos. Também. E, além disso, deixar disponível brinquedos, a criança poder exercer o papel de criança. Hoje em dia, se Desde você for... nova, né, Mônica? Porque depois, quando se dá logo um celular, às vezes os pais, né, ocupados, aquela coisa, dá o celular para distrair a criança, aí depois aquilo acaba habituando, né, e as crianças não querem mais desapegar.
Hoje em dia, se a gente for num restaurante, dificilmente vai ter uma criança com um brinquedo. O brinquedo que ela vai ter na mão vai ser o celular. É o que tira a atenção dela. E esse equipamento, as programações que são colocadas lá são muitas cores muito vivas, músicas que não levam a criança a pensar. E aí, o que acontece com isso? O cérebro da criança, eu vou usar uma expressão, fica preguiçoso, ela tem tudo pronto. Na nossa época, a criança ralava o joelho, subia na árvore, corria na rua, brincava, tinha essas possibilidades. Hoje, a criança, a principal distração dela é o celular, ou a TV, o YouTube, ou as redes sociais. Isso faz com que situações como capacidade de resolução de problema, capacidade de resolução de conflito, a conexão com as pessoas, elas ficam perdidas, porque a criança ela tem uma falsa convivência virtual. Ela não convive com pessoas, ela convive com alguém que ela acha que convive, jogando virtualmente. E aí isso faz com que a capacidade de resolver conflito, na nossa geração, o que acontecia? A gente resolvia com os amigos, com os colegas. Os nossos problemas, os nossos BOs, a gente resolvia com os amigos. Hoje, é na rede social, no máximo, aí num chat. E aí, essa capacidade de interação, a criança vai perdendo e o gosto por aprender mesmo, encontra tudo muito fácil a própria inteligência artificial. Essa fala que eu trago não significa dizer que a tecnologia não ajuda. A tecnologia, pelo contrário, ela ajuda e muito, e nós precisamos trazer cada vez mais ela como nossa aliada, mas de forma controlada e de forma equilibrada. A questão, acho que está no uso, né? No uso, no controle, enfim. Uma tentativa de fazer isso é a proibição, né? Tem uma lei... A lei, né, que agora proíbe os alunos de usarem o celular em sala de aula, né? Essa é uma medida. Já tem uma avaliação, Mônica, sua percepção, pelo menos com base aí na sua experiência, sobre que efeitos, né, essa lei já está trazendo para os alunos e para os professores também, para as salas de aula? Com certeza, mais atenção dos alunos. Com certeza, durante a aula. Muito embora eles tenham muito acesso em casa ou em outros ambientes, passam às vezes jogando, os adolescentes à noite jogando, chegam em casa sonolento e tal. Mas durante a sala de aula, quando eles não estão com o celular, se eles tiverem dormido na noite anterior, a atenção deles, a gente percebe que é muito maior. E há estudos que comprovam que as escolas que, de fato, conseguiram eliminar o uso da tela durante o horário de sala de aula, os meninos tiveram rendimentos maiores e conseguem manter o foco por maior tempo em uma atividade ali específica. Porque aí não perde a atenção na aula. Nosso Luciano Batista tem uma pergunta para a Mônica. Mônica, a gente vem acompanhando também um crescimento muito acelerado do uso da inteligência artificial, né? Então, a minha pergunta é justamente em torno disso. No que a inteligência artificial ela está, digamos assim, ajudando a prejudicar o desenvolvimento do aluno em sala de aula? Olha, eu não usaria a expressão ajudando a prejudicar. Eu acho que a escola precisa aprender a trabalhar com essa ferramenta. A inteligência artificial, ela vem para facilitar vários processos, seja de construção, de resolução de questões, mas ela nunca, jamais, ela pode substituir o pensar. Ela não pode substituir o pensar. Se você atribuir para a rede social, para a inteligência artificial, o pensar, aí o seu cérebro fica preguiçoso, você não quer mais fazer atividades simples, como, por exemplo, o professor pede para você fazer uma redação. Você atribui à inteligência artificial para que ela faça aquela redação, coisas simples que eram desenvolvidas ou são desenvolvidas para aquelas pessoas que se desafiam, o seu cérebro ele passa a não mais ter a capacidade de fazer aquilo. Como, por exemplo, a capacidade de argumentação,
Na hora que você pensa, na hora que você para elaborar um texto, você precisa criar argumentação, você precisa se conectar com você mesmo, você precisa parar, respirar, pensar. E esse tipo de ação, de atitude, parar, pensar, respirar, escrever alguma coisa no papel, criar argumentos, isso são conexões neurais que são construídas ao longo da vida, que você vai utilizar isso para o resto da vida. À medida em que você delega ou atribui para a inteligência artificial a sua capacidade de pensar, vai chegar momentos da sua vida que você não irá mais conseguir. E aí existe um contraponto nisso. Se você não para, não respira, não pensa, não escreve, você está o tempo todo com o seu olho, com o seu cérebro ligado numa tela. Vem as consequências disso, porque toda ação, todo hábito que você cria, ele vai ter uma reação, seja ela positiva ou negativa. Muito tempo de tela leva você a ficar com a hiperatividade, hiperconectado, hiperatividade, muita exposição à luz, muita exposição à tela, o cérebro o tempo todo em atividade, aí leva ao esgotamento, ao estresse, muitas vezes a questão da depressão, porque você não para para olhar do algoritmo pro seu... que também te atrai, né? Que fica ali tentando te estimular você permanecer na tela, né? Não é, Mônica? Então, esse é um aspecto também que, enfim, as pessoas têm que estar atentas. Tem gente que, né, já saíram estudos aí que falam que o cérebro é como no nosso corpo, né? Às vezes a gente não vai para academia para, né, fazer musculação. O cérebro também precisa ser exercitado, né? Não é isso? Ele precisa ser treinado, exercitado, ele precisa de estímulos. Aí, fazer a seleção dos estímulos corretos para que você tenha resultados bons para você, porque, não tenha dúvida, o uso do celular, o tempo de tela é um estímulo para o seu cérebro. Agora, a consequência do tempo excessivo disso, aí não são consequências positivas. À medida em que você equilibra isso, que você usa ao seu favor, ao invés de ser uma distração, você consegue potencializar aquilo que talvez você demorasse tempo para fazer, você reduz o tempo, porém, precisa ser de forma controlada e de forma equilibrada. Perfeito. Mônica, eu queria aproveitar sua presença também, inclusive já reforçar aqui nosso agradecimento pela sua participação, mas para trazer para aproveitar essa reta final de entrevista e trazer um outro tema que ganhou muito debate aí, a meu ver, merecidamente, né, sobre a adultização, né, das crianças na internet, que é outro mau uso. Aliás, esse aí é péssimo uso, né, das ferramentas tecnológicas. Essa discussão, né, a seu ver, você que você, né, convive aí diariamente com as crianças, nas escolas, você vê que esse assunto também está chamando a atenção delas, dos pais. O que você pode nos dizer sobre isso? Olha, a adultização é algo que eu diria que é fruto desse mau uso da tecnologia. As pessoas olham uma vida... Efeito, né? É um outro efeito. Olham uma vida na rede social e elas começam a, de certa forma, a absorver uma vida que não é para elas. Nós somos seres que precisamos respeitar as etapas e os processos da nossa vida. Toda etapa que ela não é vivida na forma, no tempo que é para ser vivida, é uma etapa que foi queimada. Vai ter consequências muito drásticas no futuro. A criança, ela é para brincar, para explorar, para estar ali aprendendo na primeira etapa da vida, construir aquilo que é típico da idade dela. À medida em que ela não faz isso, que ela passa por um processo de adultização, em algum momento da vida, essa criança ela vai querer voltar para viver aquela etapa que ela não viveu. E você já vê aí nas redes sociais, há notícias em que tem adultos usando chupeta.
São situações que diz o seguinte, cadê? Ele não viveu a etapa. É como se a gente estivesse olhando para o mundo hoje e dizendo assim, algo errado não está certo. Né? As coisas estão invertidas. O que está invertido? É você não viver as etapas, as fases. Na minha época, quando eu estudei, fiz lá os meus cursos de graduação, faz um tempinho já, mas nessa época... Quase ontem. Nessa época, a gente estudava dizendo o seguinte, a fase 1, fase 2, fase 3 da criança, você tem que estimular. A criança nessa etapa, ela não pode ser exposta a determinado tipo de assunto, não pode ser exposta a determinado tipo de conteúdo, ou não necessariamente de conteúdo. Ela está na fase de explorar, ela está na fase do brincar, ela está na fase de conhecer, de descobrir, de construir. Quando chega na fase mais pré-adolescência, ela está de construir conceitos. E aí, ela vai, chega na adolescência, é a fase dela criar autonomia, exercer seu protagonismo, ter a capacidade de resolução de problemas baseado no que ela construiu. Se ela perder uma etapa, quando ela chega na etapa seguinte, ela não tem essa capacidade. Pois é, assunto muito complexo, mereceria aqui várias horas, e é também muito instigante, né, a gente falar sobre educação, sobre esses desafios das crianças, mas infelizmente nosso tempo acabou aqui no programa. A gente agradece aqui a Mônica Guimarães, a especialista em educação, que falou tão bem aqui com a gente sobre esses desafios. E a gente vai se despedindo, agradecendo também a sua atenção, ouvinte. Vamos ficando por aqui. Vocês continuam com a programação da Rural de Natal FM. Vem aí o programa Momento de Fé com o Padre Marcelo Rossi. Às 9 horas tem o programa Sim a Vida com o Padre Nunes. E a Ceissa Ribeiro volta às 10 com a Manhã da Rural. E a gente volta amanhã, 7 da manhã, com o Jornal 91. Até lá e uma ótima quarta-feira a todos. Você ouviu o Jornal 91. Informação com qualidade e compromisso. Esta é a Rural